Olá, turma! Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Sidney que vos fala. Nossa unidade curricular é Programação Mobile, ok? Vamos então dar início aí. Hoje, de maneira diferente, né? Eu vou propor aqui para vocês falar um pouco sobre IA hoje, tema proposto aqui, decodificando inteligência artificial, debatendo os dilemas da tecnologia, né? Essa é a proposta da redação do Enem. Então vamos ajudar aí, não sei quem de vocês aí tá, né, inscrito, vai fazer essa prova, mas é legal a gente trazer esse tema aí na aula de hoje para incentivar ou para mostrar a vocês. Ó, o Adriano é um, então, que está se beneficiando aí desse debate de hoje, tá bom? Então, bom dia, né, todos, vamos, nosso tempo, missão diferente hoje, vamos criar um diálogo, né, debater um código aqui, impacto do código que outros criaram, né, qual que é esse impacto de código aí, criado por outras pessoas, né? Vamos falar sobre inteligência artificial, né? Temos a nossa inteligência natural aí, né, Wagner, Adriano? Somos nós, né? E nós temos aí esse debate aí da inteligência artificial. Um tema que tem tudo a ver com a área de vocês, né? Com a nossa área aqui. E que também está exposta aí, quentinha, né? Fresquinha aí para a redação do Enem. Que também, quem está se preparando aí para o Enem, se preparando aí para o seu futuro, né? Futuro financeiro, futuro aí, né, da sua próxima etapa aí da sua vida e também para o futuro da sociedade, né? E como os futuros profissionais da área aí, quem vai engrenar nessa área da tecnologia, a sociedade espera que você entenda disso, não apenas tecnicamente, né, mas também eticamente. Então nós vamos falar da maneira técnica e da maneira ética também dentro desse contexto, para ver se te ajudar aí dentro dessa organização aí, você fazer uma boa redação, ou se não vai fazer a redação, né, no caso do Adriano ele vai fazer a prova, caso quem não vá também tenha esse conhecimento aí de moralmente aí, tecnicamente e eticamente dentro desse cenário aí, desse universo que a gente vive hoje sobre inteligência artificial. Beleza, turma? E nessa missão de hoje, então, a gente vai entender três tipos, né, três níveis de IA, tá? Vai abrir meu slide agora, a gente vai começar a debater isso aí. Se der tempo, daí a gente vai para nossas etapas lá, que era o joguinho e a nossa avaliação, tá? Uma das avaliações, né? Foi combinado já com a professora Nicole. Então, uma avaliação de vocês vai ser a amostra, né? Então, eu preciso que vocês se organizem. Eu vou fazer uma página aqui, uma atividade no Class sobre a amostra. Vou lá pedir para vocês no formulário a equipe, propósito da amostra e o protótipo, né, do jogo de vocês. Em cima disso vai ser uma das avaliações de vocês. Então a gente tem a primeira avaliação que a gente fez, essa amostra vai ser a segunda avaliação e se der tempo hoje, esse joguinho que é uma revisão mais a prova que é pelo HTML ali, você vai entrar via navegador, vai responder para o professor, vai tirar o print e vai me mandar. É uma outra avaliação também. Então nós temos aí praticamente 3 avaliações, né? Nós estamos na reta final aí da nossa jornada, né, turma? Então vamos lá. Entender um pouquinho melhor aqui, hoje a nossa missão é diferente, entender 3 níveis de IA. Nós temos o nível tradicional, generativa e de raciocínio. Alguém de vocês sabia aí que já existia essas 3 IA e essas diferenças? Quem aí na turma sabia? Débora, Adriano. Tá bom. Vamos descobrir também como a IA aprende e cria textos, imagens e planos, ok? Vocês tiveram recentemente aí, né, na escola aí, uma palestra sobre IA, né? Não sei como que foi, qual nível que foi, mas não estou aqui só para acrescentar então o que vocês já viram, talvez vocês já viram isso nesse debate, tá? Vamos debater 9 temas reais de redação sobre IA que já caíram em vestibulares anteriores, tá? Vamos conectar também nossos debates com uma estrutura de redação do Enem, tranquilo? Então nesse primeiro passo aqui vamos ver o que são técnicos, né? Ser os técnicos e entender essa tecnologia. Por que existe essa tecnologia, por que ela foi criada, por que vocês não podem debater sobre algo que não entendem, né? Então vocês precisam entender para a gente começar a debater. Então, por exemplo, seria como a gente discutir futebol
se sem souber, né, as técnicas de futebol, os times e tal. Então a gente precisa entender aqui. E segundo, depois, né, primeiro a gente vai entender essa tecnologia através dessa conversa, desse debate aqui. Quero ouvir de vocês também, bastante de vocês. Depois disso a gente tem uma base melhor aí para a gente discutir, debater, né, filosofar e tudo mais, tá? Debatendo esses temas aqui também a gente vai ver a ideia de temas que já caíram já em vestibulares anteriores, né? E na teoria e na prática a redação daí. Vamos ver esses novos temas aí reais, redação sobre IA, beleza? Nível 1, então, vamos falar sobre o nível 1 da nossa IA ali, que é um método tradicional, né? Lembrando, senhores, que essa tecnologia IA existe já há décadas, né? A gente usa aí nos videogames, usava dentro de alguns acessórios aí, tecnologia, que resolvia questões automáticas, né? Uma inteligência artificial dentro de jogos, por exemplo, dentro de máquinas e tal. Só que agora a gente tem um outro nível, né? Um outro nível de tecnologia agora. A gente está num patamar mais alto, mais elevado, tá? Então o nível 1 aí de IA, o nível tradicional, analítica, né? E pense nela como um grande classificador ou um preditor, tá? O que ela faz, turma? Essa IA, ela analisa uma montanha de dados, né? Existe um parâmetro de dados aí desde uma data até a data mais recente aí, se eu não me engano já está atualizado isso, mas até a última que eu vi estava até 2021, mas provavelmente esses dados já estão, né, bem mais atualizados. Então ele tem uma montanha de dados para encontrar padrões, classificar informações e prever resultados, né? Então pense em alguém que tem aí uma biblioteca gigante, né, aos seus pés, disponível ali para pesquisar tudo sobre engenharia, desde jogo de botão até engenharia, até química, até reações nucleares, né? Até códigos complicados, aí, até materiais da NASA, por exemplo. Então, são montanhas de dados, informações que estão disponíveis aí para essa IA, né? O que ela faz, né? Um exemplo, o algoritmo que aprova ou nega cartão de crédito, por exemplo, ele prevê risco de calote, né? Então, aí entra a questão da IA tradicional analítica, né? Ela vai classificar, ela vai entender aí as probabilidades, ela tem um algoritmo inteligente que faz essa questão de análise aí e faz aprovar ou negar um cartão de crédito, prevendo aí se a pessoa tem um bom desempenho financeiro, uma boa organização, com base em históricos e dados que ela encontra aí nessas informações, né? Tudo é dado, né? Então a gente, desde que a gente começa a nascer, a gente já é cadastrado, já tem certidão e já começa a ser alimentado um sistema, né? E a gente começa a ter cartão CPF, dados, e depois começa a ter cartão de crédito e começa a usar o nome para comprar, usar nota fiscal. Então, todas as informações aí, né, de alguma maneira, alguém tem essas informações, né? Esse dado foi alimentado e a IA usa esse critério aí através de um algoritmo para fazer aí essas análises, prever esses riscos aí de calote. Outro exemplo que a gente tem aqui de IA tradicional analítica é o Waze, né? O Waze ele calcula a melhor rota para você e prevê o trânsito, né? Então, não só o Waze, mas também como aplicativos aí, o Google Maps e outros mapas aí também usam esse mesmo parâmetro, né, de inteligência aí que calcula a melhor rota para você. O Waze aqui é o melhor exemplo porque ele é atualizado pelos próprios usuários, né, o tempo real ali. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa aí, pode comentar, tá? Então, o Waze aqui ele é usado mais ou menos aqui, mais ou menos não, né, dessa maneira, em tempo real. Então eu passo por algum lugar, já detecto um acidente, uma parada, uma blitz, alguma coisa, eu mesmo já aciono um aplicativo dizendo que tem alguma coisa ali acontecendo, ou também eu posso dizer que não está mais acontecendo essa situação nesse lugar. Também eu sou um atualizador ali desse sistema, né? Também ele prevê também através de cálculos, né, que o trânsito está mais lento, né? Eu costumo andar a 60, 70 por hora aí nas rodovias, nas estradas, né, permitindo ali a velocidade, limite de velocidade. Ele verifica que eu diminui a velocidade em alguns pontos, então ele já prevê essas situações aí, como semáforos, radares e etc, né? Então, muito interessante essa questão aí da IA sendo usada aí de forma, né, tradicional analítica. Outro exemplo aqui é filtragem de spam, né, o filtro de spam.
lá do seu e-mail. Não sei se vocês costumam usar bastante o e-mail, né? Essa geração tem diminuído bastante o uso de e-mails, né? Tá, tem outros métodos aí para a gente receber informações, se comunicar e transferir arquivos, né? Mas ainda ele é válido, ele ainda é usado, então ele faz aí a filtragem de spam e classifica o que é lixo eletrônico e o que é, né, que seja um spam ali, que seja algo perigoso para você baixar ou cair em um golpe, alguma coisa assim. Tá? A chave, ela responde a uma pergunta sobre dados que já existem, tá? Beleza? Então, esses que são as questões aí da IA tradicional. Então, certo, pessoal? O nível 1, ele está um nível invisível, mas ele é bem comum, tá? A palavra-chave aqui é análise e previsão. Então, dentro desse conceito aqui de IA tradicional, a palavra-chave aqui é análise ou previsão, tá? O Waze inventa um caminho novo do zero? Pergunto para vocês. Por acaso aqui alguém já usou ou viu alguém usar o aplicativo Waze? Eu pergunto para você, ele cria um caminho que ele analisa e cria um caminho novo do zero para você? Entro? Tá, entendi. Mas ele não tem, né, essa capacidade, mesmo que possa um dia chegar, né, nessa capacidade de resolver as coisas sozinho para nós, né? Mas ele não, ele prevê ali, ele analisa os caminhos que existem, prevê que está menos congestionado, que é o melhor para você ali. Às vezes nem é o melhor para você, mas pelo motivo de você não souber o caminho ali, não saber o caminho, né, é a melhor opção para você, né? Por exemplo, eu falo para você vir aqui para o estúdio, né, Emanuele? O mapa também faz isso, né? O Maps também faz isso. Por exemplo, Emanuel, eu falo para você vir aqui no estúdio. Você não sabe o endereço aqui. Você vai colocar no Waze ou no Maps ali. Aí você vai chegar para cá. Talvez aí o Maps pode te mandar para você passar lá pelo centro de Curitiba, passar lá para o Campo Largo, lá para o lado do Barigui e depois vir para cá. Tá? Você não vai achar estranho em nenhum momento, porque você não sabe o caminho certo para vir para cá. Mas eu te falando, esse caminho é bem longo e tem bem contramão aqui do que é proposto, né? Você estaria muito mais rápido aqui vindo por outros caminhos. Só que por você não saber aí qual que é a melhor direção para você, você confiou, né, no algoritmo ali, na previsão de análise e de escolha do aplicativo, né? E é mais ou menos isso que acontece o tempo todo com a gente. Isso mesmo, Manuel, é exatamente isso. Então assim, é bom para quem não sabe onde é, né? Então não tem nem que discutir. Mas quem sabe que já vê que, poxa, ele me mandou para uns caminhos mais longos, ele não precisava fazer isso. Mas ele faz os cálculos ali, ele tenta calcular a melhor opção para você. Nem sempre parece ser a melhor opção, né? Tá bom? Tomar cuidado com isso, né? Então, sobre o Waze é isso. Sobre o filtro de spam, ele escreve, né, lá dentro do e-mail, dentro do e-mail tá, esse algoritmo tá aí, que ele lê o seu e-mail e classifica se é lixo ou não é, tá certo? O fechamento aí dessa proposta é uma IA reativa que olha para o passado para tomar uma decisão sobre o presente. Ela não cria nada de novo, tá? Então, a tradicional analítica é essa parte, tá? Ela é reativa, é uma IA reativa, ela olha lá para o passado, então ela pega todas as informações e ela tem decisão sobre o presente, sobre o momento que você está vivendo aí. Essa é a ideia do Waze aí que a gente está conversando com a Emanuele aí, né? Ela toma essas decisões sobre o nosso presente, qual que a gente precisa tomar uma tomada de decisão, nos ajuda e ela não cria nada de novo, ok? O fechamento dela é isso aqui, a ideia desse conceito aqui. Ela não cria nada de novo, né? Ela usa dados que já existem e não cria nada de novo. Ela só analisa e classifica a melhor opção para você. Beleza? Tranquilos até aí? Algum comentário? De boa, né? Vamos lá, próximo passo. IA generativa. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, turma, pode comentar, tá? Pode parar aí, pode se pronunciar, perguntar ou acrescentar algum conteúdo, alguma ideia aí. Tá? IA generativa, então, pense nela como criadora de conteúdo.
Então a gente, diferente da IA tradicional lá, nós temos agora alguém que cria, ok? Então aqui as coisas mudam de figura, né, turma? Esta IA aqui, ela assustou todo mundo lá em 2022, 2023, e a palavra-chave aqui dela para essa generativa é criação, tá? Se o nível da IA nível 1 é um detetive, que ele faz análise de dados, de cena, né? O nível 2 ela já é um escritor, que cria uma história, ok? Dentro desse conceito aqui, né? Nós vamos ver aqui agora o que tem dentro dessa IA generativa, o que ela faz para nós, né? O que ela faz? Em vez dela apenas analisar como a IA de nível 1, ela gera algo novo que não existia antes. Por exemplo, textos, imagens, músicas e etc, né? Lá a Emanuele falou que gosta da IA generativa para ajudar a ajustar receita. Essa é boa, né, Emanuele? Exatamente. A generativa é excelente, aí a gente usa bastante nesse tempo de hoje. Nós estamos num tempo cauteloso, perigoso, mas também muito bom, né? Vivendo esses momentos aí, essa experiência, tá? É tudo novo para nós, temos que aprender a usar com cautela, com sabedoria, né? E vai ficar para trás quem não saber usar, tá? Não sou contra, sou totalmente a favor sim. Desde que a gente saiba usar, saiba por que cada coisa aqui em seu lugar, né, Emanuele? A Emanuele está usando aí por um bom motivo, ó, ajustar as receitas. Tá? Exemplos que a gente tem aí é o ChatGPT 3, né? Nós já estamos no 4, 5, né, se eu não me engano. Lá no ChatGPT 3 nós está criando redação e no Midjourney aqui criando uma imagem a partir de um texto, né? Então nós temos aqui duas inteligências, né? Uma para a criação aqui no exemplo de criação de redação de textos e outra criando imagens a partir de um texto, né? A palavra-chave aqui para esse contexto aqui, ela não responde uma pergunta, ela entende a um comando para criar. Olha aí, então olha a diferença aí, né, turma? Não sei se vocês sabiam. Então a generativa, ela não responde, né, uma pergunta. Deixa eu voltar aqui, que andou sozinho aqui o meu. Meu mouse tá com IA, eu acho, turma. Ele tá clicando sozinho aí. Eu vou ter que eliminá-lo. Então assim, ela não responde a pergunta, ela atende um comando para criar. Essa que é a diferença, tá bom? Então, por exemplo aqui, o Midjourney, né? Ele não acha uma foto do astronauta andando de cavalo lá na internet. Ele não faz isso. Ele simplesmente cria do zero. Ele pega todas as informações disponíveis de ideias no universo aí da tecnologia, né? Dos bancos de dados, cria pix por pix ali com base no que ele aprendeu. Porque ele aprende a todo momento com nós, né? A cada vez que você pede algo para ele, um comando, ele está aprendendo. Além de ele estar produzindo, criando, ele está aprendendo. E por isso que ele chama de generativa. Ele gera, ele produz, ele inventa, tá? Então a palavra-chave aqui é generativa. Ela gera, ela produz e ela inventa. Beleza, turma? Tranquilo? Fechamos por aqui? Emanuele. Tá tranquilo? Tá de boa? Fechado. Tá de boa o assunto? Tá tranquilo ou não? Tranquilo? Foi boa trazer... Aí, Adriano, beleza. Sim. Foi boa então trazer esse conceito, esse conteúdo para vocês hoje? Só me responda aí, não me deixe triste, né? Eu quero fazer o melhor para vocês aí. Muito útil, né, Emanuele? Obrigado. Então... vamos continuar na generativa aqui, ver como que ela funciona, o coração dela, né? Já entendemos o princípio dela aqui, que é gerar, né? Então aí generativa, como que ela funciona, turma? Ela funciona como um preditor de palavras ultra avançado, né? Mas como uma máquina escreve, né? Como que ela vai escrever, né? Se ela funciona desse jeito, né? Aqui está o segredo, né? Na sua forma mais simples, ela é um preditor de palavras. Então, absurdamente potente, né? Ela é absurdamente potente para a criação aí de palavras, né? Tá? Ela usa analogia de slides, autocompletar de celular, ela sugere dias depois de bom dia, né? De bom, né? Depois de bom ela sugere dia. Né? Então, ela é
extremamente aí útil no nosso dia. Tá? Como que ela funciona, esse preditor de palavras? Esse preditor ultra avançado? Ela está em treinamento massivo. Então ela lê milhões de textos da internet, livros e artigos, etc. Então ela tem treinamento massivo o tempo todo. A cada dia, a cada palavra, a cada pergunta, a cada interação sua, minha com essa IA, ela está se autocapacitando, né? Se tornando cada vez melhor, mais inteligente. Né? Então ela lê bilhões de textos. Né? Quantos textos você consegue ler em um ano, Emanuele, Adriano? A minha filha, ela lê bastante. Sabe? Ela leu para Federal agora, que ela fez vestibular para Federal agora. Ela leu 25 livros, só da Federal, que a Federal tinha pedido. E mais alguns livros que ela gosta, que é daí de hobby, né? Ao total aí ela leu, não tô puxando farinha não, turma. Ela é diferente mesmo. Ela leu basicamente 30 livros aí durante esse ano todo aí. Tá? Pode ser um pouquinho menos do que 30, mas mais ou menos isso aí. Então ela lê. Ó, Adriana, é muito bom ler, né, Adriana? Então, mas imagine você, né? Eu li bastante coisa, mas eu nem chego aos pés disso aí, de ler bilhões de textos, né? Aí durante o tempo todo. A IA consegue isso. Então por isso que ela consegue trazer essa facilidade para nós aí. Aprendizado de padrões, então, né? Olha, a Emanuele falou, ler livros é legal, mas livros de estudo é outra coisa. Tipo livro de fantasia, etc. Emanuele, a gente tem que equilibrar aí nessa questão de leitura, né? Leitura tem que ser prazeroso, o hobby também tem que ser para treinamento da nossa mente, né? Eu costumo dizer, não sei se eu falei para vocês já, a gente treina corpo, né? Vai na academia, faz crossfit, faz musculação, faz alguma arte marcial. A gente está cuidando do corpo, né? Mas a gente precisa também fazer exercícios para a nossa mente, né? E um dos exercícios para a nossa mente aí é novos aprendizados, conhecimento através de livros, né? A gente faz criação de novos neurônios, né? A rede neural ali, a capacidade de processamento, de conhecimento, de inteligência aumenta. Então assim, em vez de ficar bombadão só no corpo, ficar bombadão também na mente, né, turma? Essa que é a ideia aí da questão de conhecimento e livros, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, que também precisa ter esse cuidado que a Emanuele falou aqui. A gente precisa usar para prazer, para hobbies também. Então, coloque livros ali que você gosta, que seja prazeroso para você, né? Livros de fantasias, livros de histórias, de romance, de terror, qual seja aí o tema que você gosta, né? Então, dentro dessa potente palavra aqui, né, que faz análise de palavras aí o tempo todo, bilhões de palavras. Imagine que um sistema não leu só as suas mensagens na internet inteira, né? Mas leu todas as outras mensagens, né? Pense que alguém que não só lê agora o seu PDF ali, mas lê todos os outros PDFs existentes, né, dentro da internet. Então, a palavra-chave aqui do ChatGPT-3 não sabia o que estava dizendo, ele era um mestre em prever próxima palavra, mas provavelmente com base no contexto, né? Ele era pura intuição estática. Então, assim, ele não é o mágico, né, de prever aí próximas palavras que a gente vai ditar, né? Por exemplo, você começa a escrever bom no teu celular, né? Ou no chat ele já completa ali com dia, por exemplo, né? Essa questão aí da IA generativa, né? Então não é que seja um mágico, né, turma? Eu uso bastante a IA no VS Code, não sei se vocês usam aí também. Então no VS Code eu tenho a IA lá, ChatGPT 3, que está usando a IA lá, 3 ou 5 agora, se eu não me engano. O meu eu não lembro agora qual que está. Mas ele tem um autocompletar. Quando eu estou começando uma linha de código, por incrível que pareça, ele completa para mim. Mas ele coloca coisas que eu realmente estava pensando em colocar. Não algo que ele sugeriu para mim. Como que ele sabe que eu estou pensando naquilo, né? Ele tem aí, então, esse ponto aí de intuição estática, né? É pura intuição estática, né? É um contexto, ele vai atrás de um contexto. Esse contexto aí, muito rápido, essas informações vêm muito rápido ali. Ele pesquisa muito rápido essas informações aí no banco de dados. É muito, muito mesmo. E através dessa intuição estática, de contextos, né? Ele vai me sugerir ali. Eu estou falando de código de caixas de laranja, ele já vai trabalhar em tudo de cima desse contexto aí inteiro aí
para me trazer sempre algo referente a esse tema aí, né? Geração direta, dentro do nosso slide aqui. Quando você dá um comando, ele responde quase que instantaneamente, né? Isso que eu estava falando agora, prevendo sequência de palavras mais provável, né? Exatamente do que nós estávamos comentando aqui. É como um aluno genial que responde por intuição, sem parar para rascunhar. Então, essa função é autocompletar aí do seu celular, mas com um cérebro digital gigante por trás dele, né? Então, nós temos aí esse cérebro gigante e muito rápido, tá? Muito rápido mesmo. É muito mais rápido do que nós podemos pensar às vezes, tá? Às vezes é no automático. Esses dias eu tive uma experiência com a IA. Eu pedi para ela fazer uma questão para mim, resolver um problema para mim. E ela me deu todos os parâmetros, tal, e acabou, ponto. E olha só a questão uma coisa simples, né? Eu fui elogiar ela, fui agradecer, porque é costume, né? A gente tem aí questões éticas, morais, a gente tem costume, mesmo que seja em máquina ou qualquer outra pessoa, né? Eu não discrimino ninguém, pode ser qualquer pessoa, sempre eu vou agradecer, né? E eu fui agradecer ela, falei muito obrigado pela tua ideia, né? Eu fui bem completo na minha resposta, assim. Eu falei, eu consegui ganhar horas do meu dia, levaria semanas para fazer esse trabalho, você conseguiu resolver comigo em 4 horas do meu dia. Muito obrigado. Aí ela me elogiou, não pedi nada, ela me elogiou. Ela falou assim, disponha, Sidney, mas você que foi muito bem, né? As tuas ideias e a tua organização são muito inteligentes. Ela começou a me elogiar ali e ela fez uma sugestão para mim depois desse elogio. Ela falou assim, e também, Sidney, conforme aí as nossas conversas, eu sugiro você a fazer isso, isso, isso. Você quer que eu faça para você? Cara, e aquela ideia ali eu não tinha nem pensado, nem cogitado em fazer. E nem tinha pedido para ela. Ela me sugeriu. Você viu o nível de coisa que está já a inteligência artificial? O nível de comunicação que está? Eu fui fazer apenas um elogio e realmente era um elogio verdadeiro, né? Porque eu iria mesmo gastar a semana inteira para fazer aquele trabalho. Eu consegui fazer em 4 horas com ela, né? E ela foi agradecer e ela me elogiou, né? Não foi com essas palavras aí que eu falei para vocês, não lembro agora, mas foi umas palavras bem complexas, assim, elogiando mesmo meu desempenho, a minha inteligência, organização e tal. E ela falou assim, ainda vou sugerir para você algo que vai melhorar ainda muito mais ainda a sua semana para essas questões. Eu fiquei impressionado, eu registrei essa informação, fiquei muito impressionado da capacidade de reação e interação que a IA teve comigo, né? Parecia um humano ali conversando comigo e sugerindo aí algumas ideias, algumas questões para mim aí pro meu dia a dia, né? Então achei muito interessante isso, né? A Emanuele dá risada, né, Emanuele? Mas é isso aí. Foi isso que aconteceu, experiência própria que eu tive aí com a IA. Beleza? Se você tiver alguma experiência aí, quiser compartilhar, pode falar aí, tá bom? Tá tudo bem por enquanto? Quer acrescentar alguma coisa? Então a IA generativa funciona dessa maneira, né? Tá? A gente finaliza aqui a IA generativa, vamos para o nível 3, que é a IA que raciocina, né? Beleza? Antes de a gente ir para terceiro, nível 3, vocês querem comentar alguma coisa? Nada a comentar. Então vamos lá. Aqui então estamos agora em 2024, 2025. Né? Estamos na evolução da nossa IA, a IA que raciocina agora, né? Nível 3. Os modelos mais novos, né, das IAs. A palavra-chave aqui para ela é planejadora, planejamento, né? Ela não responde mais por pura intuição e estática. Então aqui ela prepara para pensar, criar um plano. Então elas têm poderes de decisões melhoradas, né? Analogia para isso, ela é diferente, né? A diferença crucial é entre um aluno que responde num bate-ponto, né, nível 2, e um aluno que pega uma folha de rascunho, anota os tópicos de redação, pensa nos argumentos e só depois começa a escrever. Essa é o nível 3. Então, comparação aí de nível 2 e nível 3 é essa nivelamento aí, né, desproporcional já, porque ela está super avançada.
Essa pausa para raciocinar torna-se as respostas infinitamente mais complexas e úteis, né? Então ela tem o poder de processamento, de pensamento, vamos assim dizer, né? Tá? Pense nela como uma planejadora e estrategista, tá? O que ela faz? Antes de gerar uma resposta final, ela cria um plano de ação interno. Então ela rascunha. Pense em alguém que, né, o exemplo que eu dei para vocês, que responde rápido, ali como um aluno que responde rápido, outro que analisa, rascunha, pensa um pouco para responder. Então ela pensa nos passos para resolver o problema e traz os problemas resolvidos com precisão, né, tá? E excelência. Modelos, exemplos aqui, né? Modelos de fronteira como a Gemini, o ChatGPT 5, né? Ao resolver um problema de lógico complexo. Então ele tem poder de processamento maiores aí para resolver problemas complexos de lógica, por exemplo. Né? Uma IA que planeja os passos para montar um móvel a partir de uma foto. Olha só o poder de processamento dessa inteligência artificial. Então ela monta através de uma foto, ela consegue montar um projeto ali, um passo a passo, para você montar o seu móvel ali. A palavra-chave para essa linha de raciocínio aqui, que a IA que raciocina, ela não responde direto, ela para, pensa, executa um plano. Tá? Essa é a diferença aí da IA generativa, beleza? Essa aqui ela raciocina. Tranquilos? Alguém quer comentar alguma coisa? Estamos quase chegando no intervalo, né? Gemini é bom, gosta, adora. Inteligências usa bastante. Como que é a tua experiência aí com ela? Me conta aí. Então, IA, raciocínio, né? De raciocínio, como que ela funciona? Ela usa um processo de cadeia de pensamento aí, Chain Target, né? Tá. Of Target. Ela recebe o comando, você faz as perguntas complexas ali. Exemplo, planeje uma viagem de 7 dias para o Nordeste com um orçamento de R$3.000. Então ela pausa, ela rascunha lá no processamento interno e ela te responde. Em vez de responder automaticamente assim na lata, a IA gera um monólogo interno, né? E daí ela pensa. Então ela faz todos os cálculos. Eu uso bastante esse tipo de raciocínio da IA, tá? Para tudo. Deixa eu ver aqui o que a Emanuele falou. A Emanuele falou que usa bastante quando tem problema com o banco de dados, né? O DBeaver e com Python. Adora, né? A Gemini, né? É da Gemini que ela tá falando, né? Então, é isso aí. Eu uso bastante também para qualquer coisa. Ontem eu estava calculando lá um financiamento de uma casa, de quantos que é o absurdo que está agora, né? Os juros, né? De quantos uma casa de tantos mil ficaria para 30 anos e tal. Então ela faz todo esse processamento, me diz tudo que está acontecendo de uma maneira muito rápida, né? Em vez de eu ficar pensando e fazendo cálculos, ela me responde com o modelo do mercado já, né? Ela já pega as taxas de juros do mercado, já pega as taxas financeiras, já calcula tudo, as bases de ano, as bases de salário, quanto que vai ficar as prestações, ela faz tudo. É incrível isso tudo em 1 minuto. Então, ela faz assim, um monólogo entre ela e pensa, né? Ok, o orçamento é 3 mil para 7 dias, eu preciso escolher cidades de um bom custo-benefício, vou pesquisar voos e preços de ônibus, e vou montar um roteiro do dia a dia. Então ela pega todos esses itens, faz um monólogo entre ela, um pensamento ali e traz a resposta final aí para quem está perguntando, né? Geração de resposta final. Apenas depois de criar esse plano, a IA usa o rascunho como guia para escrever a resposta coesa que você recebe, tá? Então você vai receber essa resposta muito bem elaborada pela IA, né? Tá? E ela pega aí informações técnicas, né, de livros, literaturas que estão disponíveis no banco de dados na internet, aí mundial, né? Pega em todos os lugares, especialistas da área, ela também busca informações de especialistas da área enquanto isso, e ela traz a melhor resposta para você, com certeza. Tá? Confiável? Sim, confiável. Vai melhorar? Sim, vai melhorar muito mais. E cada dia ela aprende mais, né, com a interação com o ser humano, né? Tá? É fantástico e assustador ao mesmo tempo, né, turma? Então,
O nome técnico disso aqui é cadeia de pensamento, né? É literal. Vejamos exemplos de viagem, por exemplo. Se você pergunta, isso é um modelo nível 2, ele talvez comece a escrever um texto genérico sobre o Nordeste, tá? Se você pergunta essa pergunta para o nível 2, talvez ele comece a responder aí sobre um texto genérico. O modelo nível 3, ele vai preparar, pensar internamente, né, sobre isso. Esse rascunho interno é a chave aí. Então ele vai alistar todos os passos, vai verificar todas as possibilidades. Passo 1, checar o orçamento. É apertado, ele vai verificar, já que esse 3 mil já é muito difícil de fazer alguma coisa, ele vai entender isso. Passo 2, ele vai sugerir cidades mais baratas, como João Pessoa, por exemplo, Maceió. Passo 3, ele vai pesquisar transportes, priorizar ônibus, né, para que você possa economizar. Passo 4, ele vai listar atividades gratuitas que tem dentro desse roteiro. E só depois ele vai montar um plano e ele vai escrever respostas para você. Ponto-chave dessa IA de raciocínio é que ela não é consciência, não é sentir, mas é uma simulação muito poderosa de raciocínio lógico de planejamento, tá ok? Então assim, não se confunda, né? Lembra que eu falei para vocês do meu exemplo lá? A gente pode ser simpático, vai interagir com ela, né? Mas ela não é uma consciência, mas ela não vai sentir, mas ela vai simular algo através do poder, né, de raciocínio, através de processamentos lógicos e de planejamentos que existe dentro dela, que ela foi programada para isso e está sendo programada a cada dia mais, né? A cada dia que passa, ela vai ficando mais inteligente, né? Tá bom? Beleza, turma? Então vamos lá. Então agora o conceito a gente passou sobre as IAs, agora a gente vai debater os temas de redações anteriores e os temas da redação provável aí que vai ter aí no nosso Enem, beleza? Vamos lá? Então nós temos aqui um tema, né? Um tema real, que foi de 2024, o Albert Einstein, tá? Imagens produzidas por inteligência artificial podem ser consideradas arte? E eu gostaria de debater com vocês sobre isso agora. Agora é o nosso debate, vamos lá? Até se vocês quiserem ligar o microfone individual aí, quiser falar, ou ir na frente, ou pelo chat mesmo, fica à vontade. Vamos usar as ferramentas aí agora, tá? Pergunta que eu quero começar para você, tá? O que define a arte? A intenção do criador ou a emoção que a obra gera no público? Me responda aí. Vamos por partes, né? Vamos responder a um primeiro, né? O que define arte? A intenção do criador ou a emoção que a obra gera no público? Ah, professor, mas o que é a arte? Né? O que é a arte? Né? Arte não é a intenção? A intenção foi um humano que escreveu o comando prompt, né? Então seria uma intenção, certo? O que vocês acham disso? A IA é só uma ferramenta, um pincel muito avançado. Então seria uma arte? O que vocês acham? Por exemplo, já que nós estamos falando aqui, vamos discutir esse tema aqui. Eu quero que vocês proponham para mim aí também. Então quer dizer que o fotógrafo, ele não é artista, porque não é ele que registra a imagem, né? É a câmera. Vocês concordam? Por quê? Qual que são nosso debate? Qual que é o tema aqui? O que define arte para você? Então a intenção do criador ou a emoção que a obra gera ao público? Qual que é a ideia aqui? A IA, então, ela é copiadora? Ou ela é uma artista? O que vocês acham? Manoel acha que um pouco dos dois. Todos têm sua própria interpretação, independente da intenção, mas a IA de forma alguma produz arte. Quem concorda com a Emanuele, quem discorda aí, turma? Vamos lá? Tem a Dani, a Heloísa, Heloíse, Emanuel. Cadê os meninos? Ismael, Sueli, o Wagner. O que vocês acham aí? Vamos debater. Tá? O que define a arte? A intenção do criador ou a emoção que a obra gera no público? Boa, Adriano. A IA pode não ter emoções, mas as imagens podem sim transmitir algo. Concordo com o ponto de vista da Manu. Ele concorda com a Manu. Né? Nessa ideia aqui, então, né, a IA não pode ter emoções, certo? Não é humano. Tá?
Mas ela pega a experiência de emoções de outros artistas e ela transmite isso através de uma imagem que ela criou. Não seria uma emoção? Uma transferência de emoção? É complicado, né, turma, a gente conversar sobre isso, né? Mas é por isso que a gente traz o debate aí, para vocês abrir a mente aí e tentar entender o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que não é certo, o que, que é errado, qual que é o ponto de vista, o que, que não é, o que os outros acham, o que, que eu devo achar. A Débora também concorda, né, com os dois pontos de vista, Débora? O do Adriano e com o do Emanuele. Tá, outra pergunta. A IA é apenas uma ferramenta, como um pincel, ou ela é a própria artista? Não, a emoção é feita a- e criada, a transmitida pelo artista. E a IA não consegue fazer isso. Ó, a Débora falou que não concorda. Não tem emoção, né? É, não, a emoção é feita e criada e transmitida pelo artista. E a IA não consegue fazer isso. Tá bom? É o ponto de vista da Débora. Quem concorda, quem discorda aí? Tá, mas a IA foi treinada vendo o trabalho de milhões e milhões de artistas. E ela não tem a permissão de verificar essas obras aí. Isso seria plágio, então, turma? Então o que a IA está fazendo hoje? Seria plágio? Quem concorda aí? Seria plágio? A IA é apenas uma ferramenta como um pincel e ela é a própria artista, então? Será isso? Lá, Emanuele. Ela aglomera na realidade e é alimentada muitas vezes sem o consentimento dos autores originais das obras, só juntando tudo como se fosse um Frankenstein sem alma. A Emanuele falou isso aí, ó. Ela falou que é um Frankenstein sem alma, junta todas as informações e não tem poder de criação nenhuma, né? Tem sentido, né, Emanuele? Porque fica fácil você pegar, né, as ideias dos outros e só reproduzir, né? Sem sentimento, sem criação, sem poder de criação, né? Realmente ela está criando isso, né? Exatamente o que a Débora falou ali, concorda exatamente. O Adriano falou que a IA é uma ferramenta de consulta e apoio, pode sim ser usada para gerar imagens, mas não dá para considerar ela como um artista, já que ela apenas se baseia em coisas que existem. Boa, Adriano. Fechando ali, né, o nosso debate ali. Quem mais? Tem mais gente na sala aí, hein? O Ismael concorda. Débora, exatamente. A Débora, ele não cria, ele apenas junta informações. Boa, boa, boa. Boa resposta de vocês aí. Cadê as meninas, as outras? Heloísa, Heloísa, Emanuele, Emanuel. Desculpa, a Emanuele tá me respondendo, né? O Emanuel. Terceira pergunta. Se o artista foi. Se a IA foi treinada com milhões de obras, o que ela cria é original ou é um tipo de plágio? Né? Nem eu falei para vocês, milhares e milhares de obras são feitas, olhadas, né, observadas sem a permissão do artista. A IA pega lá essas ideias e faz uma dela, uma cópia parecida ali, né? Isso seria plágio, então? E onde fica a ética, né? Onde fica a parte técnica, a habilidade, os anos de estudo do pintor, ou se qualquer um pode criar uma obra-prima em 10 segundos, né? Por que então existe o artista, né? A técnica, o estudo, a cultura, né? O que vocês acham? Seria tipo plágio, né, Adriano? Eu concordo também. Apesar de ser a imagem ser inédita, olha só o ponto de vista do Adriano, gente. Apesar da imagem ser inédita, e ela é inédita, ela não existe, ela foi criada, mas ela pegou recursos, técnicas, habilidade, anos de experiência de outras pessoas, né? E transformou isso em uma obra-prima em 10 segundos. Você acha certo? Você acha errado? É legal a gente pensar nisso, né? E o que tem mais valor? A obra final ou o processo humano da criação? Responda isso para mim. O que tem mais valor? A obra final ou o processo humano da criação? Débora falou os dois, né? Tá. Nesse ponto de vista, então, Débora, a IA ela produz uma obra final.
Então teria valor também? É legal, né, a gente discutir e pensar sobre isso, né? Mas o processo humano da criação, aonde fica, né? A IA não tem o processo humano de criação. Ela se, se beneficia do conhecimento que tem, do processo humano, dos processos humanos que já existiram, se apropria disso, né? E cria, né? Mas a obra final é entregue. Então, a obra final tem mais valor ou o processo humano de criação tem mais valor? O que tem mais valor para vocês? A Débora respondeu ambos. Quem concorda, quem discorda aí da Débora? Então, esse é um tema que a gente teve lá, produzido nas nossas provas aí anteriores, beleza? 2024. E a no trabalho, tema real da Universidade de Ponta Grossa, né? Tá? 2024, impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho. Vamos lá? Lá, Débora respondeu. Vamos voltar aqui, né? Débora tá. Estamos na anterior ainda. Calma. Eu concordo com o processo humano e odeio a IA na criação de imagens. Tá certo, é você. Ainda não é perfeita, né? Não é boa ainda na criação, apesar que tem algumas obras muito boas. Mas é perigoso a gente imaginar aonde que ela vai chegar, Débora. Que ponto essa IA vai chegar, né? E nós não estamos muito longe disso, não, né? Eu estou assustado, ao mesmo tempo estou contente, estou feliz com esses avanços, mas estou meio que assustado ainda, tá? Aonde que o ser humano, onde que a IA vai chegar. O trabalho, então, né? Tema real lá da Universidade UEPG 2024, impactos da inteligência artificial do mercado de trabalho. Vamos falar sobre o mercado de trabalho. Então, esse foi um tema lá, a gente vai discutir sobre esse tema, tá? Tema da Universidade Estadual de Ponta Grossa é o que é mais tira o sono das pessoas sobre a nossa profissão, né? Sobre o futuro de vocês aí, sobre o futuro nosso, de vocês e da profissão. Seja, então, o que a gente pode entender sobre isso? Por exemplo, nós somos do curso, né? O Adriano vai fazer análise de desenvolvimento de sistemas lá, né? Então, dentro dessa área de tecnologia, né? Esse é o tema que tira o sono da gente aí, né? Hoje, a IA escreve o código inteiro e muito bem. E a profissão, vocês acham que a profissão nossa de programador ou de designer ou algum meio aí da tecnologia pode ser afetada por causa disso? Lá o Adriano falando. Acredito que algo produzido sem o uso da IA tenha maior valor, né? Voltando, está complementando a outra ainda, Adriano. E a gente já vem aqui para o tema de Ponta Grossa. Então o Adriano está complementando aqui, vamos finalizar, fechar essa parte aqui. O Adriano falou que acredita que algo produzido sem uso da IA tenha mais valor. É muito gratificante, por exemplo, um artista pintar um quadro inédito, apesar da imagem gerada para IA também transmitir emoções. Algo desenvolvido por pessoas possui emoções até mesmo no processo de criação, diretamente, até mesmo no processo de criação diretamente da IA. Tem sentido aí, Adriano, a tua resposta, né? Entre certos e errados, ninguém tá certo, ninguém tá errado, né, Adriano? Não sei se eu posso dizer essa frase desse jeito assim, né? Quem que tá certo, quem que tá errado, né? Qual ponto de vista pode ser mais fechar mais com a ética ou com a moral, né? Como que vamos discutir isso, né, no nosso futuro? Tá? Voltando aqui então ao tema lá de Ponta Grossa, agora é sobre trabalho. Todo ponto de vista é válido, Adriano, é verdade, né? Só que a gente tem que ter esses argumentos mesmo na nossa mente, tem que pensar sobre isso, né? E a gente tem que tentar ser ético, né? Não desvalorizar a mão de obra humana, o trabalho humano, a cultura, a emoção, os sentimentos, né? A energia, né, Adriano? Eu acho que quando a gente pega uma obra, a gente sente ali a energia que o autor, o artista queria passar ali naquela obra ali. Impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Vamos lá. Então você aí que é da área de tecnologia, pense que os códigos hoje podem ser escritos pela IA e muito bem escritos, tá? Então assim, vamos lá começar
o novo debate aqui sobre esse tema aqui. A profissão que vocês sonham em ter hoje estará ameaçada pela IA em 10 anos? Me responda lá. Já pensaram sobre isso já, turma? Bem provável, né, Débora? Provavelmente também vocês vão dizer que novas profissões vão surgir, professor. Verdade também, né? Não, a visão que a pessoa tem de que a IA vai substituir a humanidade é muito relativa, mas ela é apenas uma ferramenta. Certo, Adriano? Concordo com você. E temos que se aperfeiçoar, como que é, se adaptar à nova realidade, sim, mas eu acho que os substituições do ser humano é muito pesado, né? Eu acho que o ser humano ninguém consegue substituir o ser humano, né? O ser humano sempre vai se sobressair a alguma máquina ou algum animal, alguma coisa assim. Tá, a gente tem um exemplo lá da Revolução Industrial, né? Por exemplo, primeira vez da história, né, que a gente vê a substituição da força braçal. Essa é a primeira vez da história que estamos substituindo a força intelectual em larga escala, né? Nós temos lá o exemplo da Revolução Industrial, que as máquinas substituíram as forças braçais. E agora, a primeira vez na história, nós estamos substituindo a força intelectual em larga escala. A velocidade da mudança, né, é um problema. A gente está preocupado. Estamos preparados para requalificar milhões de pessoas em 5 anos? Será? Novas profissões surgem sim, mas a IA não é algo que vá, em momento algum, substituir as pessoas. Exatamente, concordo com você, Adriano. E nessa ideia aqui, Adriano, você pensou já, ó, lá na na Revolução Industrial, as pessoas ficaram preocupadas, a mesma preocupação que a gente está tendo agora, porque as mãos de obras humanas, força braçal, estavam sendo substituídas por máquinas. Mas agora nós estamos nesse momento que pensamentos, né, força intelectual está sendo substituída. Tá? Será que nós estamos preparados para requalificar milhões de pessoas em 5 anos? Porque é isso que a IA vai fazer em 5, 10 anos aí, muito rápido, né? O que faremos com quem não conseguir se adaptar a essa mudança? Pensem nisso aí também. Pergunta 2 aqui, ó. A IA vai criar mais empregos do que destruir ou desta vez é diferente? Respondo aí para mim. Eu já pular para a terceira também, vocês podem responder junto. O que é mais importante para o profissional do futuro? A habilidade técnica ou a criatividade de adaptação? Responda as duas aí junto ao mesmo tempo. Ó, o Adriano falou que existem sim trabalhos automatizados como mapeamento com drones. Boa, Adriano. Mas isso só agilizou o trabalho de algumas profissões como agricultores. Sim, e precisa de mão de obra para manusear essas máquinas, né, Adriano? Como os tratores que são dirigidos por distância, né? Por comando de computadores. Vai ter pessoas que precisam se adaptar para trabalhar aí. Então, vai ter trabalho para as pessoas, né? E que o Adriano continua com os agricultores que passavam muito tempo com essa parte, agora tudo pode ser feito de forma mais eficaz. Concordo com o Adriano. Tem uma máquina da Cap. Como que é aquela marca? Aquela marca famosa de tratores grandão. Fugiu da minha boca aqui agora. Não sei o que, Cat lá, esqueci o nome agora. Os caras fizeram uma simulação de um cara operando essa máquina num simulador virtual no escritório ou em casa. Então ele estava, né, nos computadores, no simulador, e operando a máquina em campo. Então, assim, tem que ter um trabalhador. Olha só, ele estava operando lá em outro lugar, em outro estado, essa máquina. E ele não tinha risco nenhum de se acidentar, de cair lá na ribanceira, ou cair pedra em cima da máquina e matar ele, nenhum. Ele estava dentro de uma máquina, num escritório bem tranquilinho,
não tinha chuva, não tinha frio, estava operando a máquina à distância, né? Exatamente os agricultores que o Adriano falou também, máquinas agora que com comandos através de programação conseguem fazer todo o trabalho sozinhas, né? Tá? Os drones também, mesma maneira, né? Tá? Só que precisa de programadores, precisa de operadores que tenham tecnologia, precisa de gente que entenda de IA. Então, tem adaptação do mercado aí, né? Nessa parte aí. Alguém vai responder, né? Pergunta 2 e 3. E eu tenho uma ideia aqui, né? Resolução. Caso caia no Enem aí uma pergunta parecida com essa, a solução aqui, deixa eu ver aqui que a resposta do Adriano aqui continua. Obviamente vão surgir mais empregos que requerem conhecimento sobre a IA. Exatamente, Adriano. Mas isso não quer dizer que outras profissões irão desaparecer. Também concordo. Muito pelo contrário, a inteligência artificial não foi criada para nos substituir, foi criada para que possamos executar algumas tarefas de forma mais rápida, eficaz e automatizada. Perfeito, Adriano. Esse é um ponto muito interessante, eu sempre bato nesse ponto aí. Ela vem para facilitar a nossa vida, né, gente? Por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês aí antes do intervalo, o serviço que eu levaria uma semana para fazer, eu levei 4 horas de uma tarde minha com a IA. Então, assim, são uma semana que eu posso relaxar, descansar, desestressar e ganhar meu dinheiro de uma forma eficaz, rápida, né? Automatizada. E essa que é a ideia do Adriano aqui, a resposta do Adriano. Então é muito interessante essa ideia, né? Eu sempre falo para vocês na sala, né? Ter IA como minha assistente pessoal ali. E barata, né? Não sei quantos se alguém paga ou não paga. Eu pago a IA para mim usar. É minha ferramenta, é minha assistente. Então ela produz para mim, então eu pago para ela. Mas tem gente que está usando de forma gratuita e também consegue ter essa produção, né? Independente de como esteja usando, tem essa produção aí automatizada, consegue melhorar o seu dia a dia. Então, criar mais empregos do que destruir, ou dessa vez é diferente, né? A pergunta que eu tinha feito. E o que é mais importante para o profissional do futuro? Habilidade técnica ou criatividade de adaptação? Tá? E a solução aqui, se perguntasse essa questão no Enem, a solução é individual, né? Cada um por si, mas, né? O governo, uma questão assim que a gente iria perguntar: o que o governo deveria criar uma renda básica universal, né? As empresas de IA deveriam pagar um imposto sobre robôs para financiar essa transição? O que vocês acham dessas perguntas aí? Você acha que o governo deveria criar uma renda básica universal aí para ajudar as pessoas nessa questão da solução individual ou coletiva da IA? Renda básica para essas pessoas, ou a empresa criar aí um imposto, né? O governo criar um imposto para essas empresas que usam robôs, né? Para financiar essa transição aí. O que vocês acham dessa ideia aí? Vamos finalizar aqui essa parte da IA de trabalho, vamos para IA e ética, né? Tá. Eu acho que está acabando nossa aula já, não sei se vai dar tempo da gente finalizar. Tinha bastante temas aí para a gente tratar. Tema real: Universidade Federal do Grande Dourados, Mato Grosso do Sul. A contribuição da inteligência artificial da contemporaneidade dos seus limites éticos. Vamos lá? Pergunta: um código que é pura matemática pode ser preconceituoso? Onde nasce o preconceito? Pergunta. Então, o coração desse debate aqui sobre IA, a gente vai usar o cenário do slide. Um algoritmo prevê crimes. Você sabia que existe um algoritmo que prevê crimes? Então, imagine uma IA que, para aprovar empréstimo no Brasil, ela é treinada com dados do banco dos últimos 50 anos. Então, historicamente, quem teve mais acesso a crédito e salário mais alto no Brasil? São perguntas que a gente vai encontrar aí nesses temas aí de redação, tá? E é o principal tema que a gente usou aqui na Universidade Federal do Grande Dourados. Tá? Será que a IA é preconceituosa, turma? Usar IA para decisões importantes, créditos, emprego, justiça, torna o sistema mais justo ou mais perigoso? A culpa dos viés é do algoritmo ou da própria sociedade que gerou dados para ele? De quem que é a culpa aqui, né? Foi o algoritmo? Ou foi a sociedade mesmo que gerou dados para isso, né?
que vocês acham? Então, a IA aqui, ela não é preconceituosa, tá certo? Ela é um espelho que amplifica ali o preconceito que já existe nos nossos bancos de dados. Concorda comigo ou não? O código é matemático, mas os dados são humanos, cheios de viés. Tá? Então, o código que é a pura matemática pode ser preconceituoso, onde nasce o preconceito aqui, né? Tá? Esse era um tema lá da Universidade Federal do Grande Dourado, beleza? De Grande Dourado, Mato Grosso do Sul. Aí ela só toma decisões e diz coisas dependendo de como foi treinado. Exatamente, Emanuel. Mas então a culpa é nossa, né, Emanuel? Os dados que estão lá são dados que ela retirou, que foram criados por nós mesmos, né? Será? Pode ser que sim, né? Então por isso que é complicado a IA ela tomar conta aí, né? Ela substitui o ser humano, né? O ser humano é muito imprevisível, cheio de detalhes, cheio de análise, cheio de ética, cheio de contexto. Tem um contexto por trás de tudo isso, né? Mas ela não é preconceituosa, exatamente a Emanuele respondeu ali. Ela tem informações baseadas no que ela foi treinada ou do que ela tem de dados no nosso banco de dados aí mundial, né? Durante todas essas décadas e décadas aí. Então o que é pior, turma? Um juiz humano que pode ser preconceituoso, mas também pode ter empatia e mudar de ideia, ou um algoritmo que é 100% neutro, mas vai aplicar viés de dados friamente em escala industrial. Uma boa pergunta essa aqui, né? O que vai ser pior, então, numa análise aí de justiça, né? De juiz? O que é pior? O juiz humano, que pode ser preconceituoso, mas também pode ter empatia e mudar a ideia, né? Ou uma máquina que vai usar o algoritmo de 100% neutro, mas o algoritmo ele tem ali o viés dos dados que já são coletados de nós, seres humanos, ou pela indústria. O que é mais perigoso aí? Legal, né? Pensar desse jeito aí. Não seria a mesma ideia? Não seria a mesma coisa? O juiz também pode ter essa particularidade de decisão, mas ele é humano, né? A máquina vai pegar dados, né? Dados, informações conforme foi armazenado durante anos aí pela sociedade ou pela escala industrial. Tá? Limite ético aí. Onde está o limite? Devemos proibir o uso da IA em decisões sobre vida humana, justiça, crédito e saúde, por exemplo? O que vocês acham? E eu acho que a gente vai ter que ficar aí finalizar essa aula de hoje, né? Que pena que não vai dar tempo de a gente finalizar tudo. A aula vai até 55. Não vai dar tempo de a gente finalizar aí, né, turma? Tá? Não vai dar tempo de a gente finalizar. Tem mais vários temas aqui. Ameaça oportunidade. O NEMAT, né? A Universidade de Mato Grosso. Inteligência artificial representa ou não uma ameaça para o futuro da humanidade? Se vocês quiserem esse material aqui, eu vou deixar disponível para vocês ali, com os comentários, com a argumentação aqui do professor também. Eu deixo lá para vocês no Class, tá? Pode ser? E esses são os temas aí que foram propostos aí nessas provas aí 2023, 2024, beleza? Pensamento crítico, né? A inteligência artificial é o pensamento crítico. Nós temos aqui ameaça oportunidade, né? O que é a maior ameaça que a IA apresenta hoje? Desemprego em massa, armas autônomas ou fake news? Qual é a maior oportunidade? Cura, doença, soluções para mudanças climáticas, educações personalizadas. O desenvolvimento de IA deveria ser pausado para entendermos os riscos ou o progresso é inevitável? Né? São perguntas importantes aqui, né? Se a IA pode escrever redações e resolver problemas, o que acontece com a nossa capacidade de pensar por conta própria? Usar a IA como assistente nos torna mais produtivos ou mais preguiçosos? Como podemos usar a IA para aumentar nossos pensamentos críticos em vez de substituí-los? Tema lá da Universidade de Brasília, tá? Tema lá da PUC do Rio Grande. Como a IA pode personalizar a educação para ajudar os alunos com dificuldade de aprendizagem? A dependência de IA pode obter respostas rápidas, prejudicar e etc, né? Vamos finalizar aqui, gente, porque não vai dar tempo. Eu vou passar esse material para vocês, tá?
A gente tinha bastante argumento aqui sobre a medicina também. E a gente vai finalizar aqui a aula de hoje, tá? Tá bom? Certo, professora? Tudo certo? Finalizamos então. Até a próxima. Aquele abraço. Valeu!